Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para ajudar você que fica se perguntando: "Pô, mas como que eu testo isso? Como que eu começo? Eu não tenho nem ideia de por onde começar a testar esse negócio." Essa é uma dúvida muito comum, principalmente para quem está começando. E aí, como a gente é dev, a gente gosta de programar, de botar a mão no código, a maioria tende a procurar ajuda na parte técnica. Eles procuram videoaulas, procuram vídeos no YouTube para entender como é que eu crio um projeto de teste, como é que eu faço para testar o meu código, como que eu faço referência a outros projetos, como que eu uso um mock, e sai procurando um monte de coisas na parte técnica. E na maioria das vezes, as suas dúvidas elas não estão diretamente relacionadas à parte técnica da coisa. Quando você trava desse jeito, que você não sabe por onde começar, ou que você não sabe, não tem a menor ideia do porquê, o que você tem que fazer, é porque faltam outros conhecimentos antes do técnico. A parte técnica, sim, é muito importante, você precisa estudar, precisa desenvolver, mas na maioria das vezes o que você precisa é destravar alguns conceitos que vêm antes. E é por isso que aqui no canal você vai ver, muitas vezes eu estou aqui só falando sobre os assuntos e às vezes eu estou com a mão na massa mesmo, estou mostrando o código aqui, porque você precisa desse balanço. Não é sempre que o problema que você vai ter é técnico. E eu vou dizer até que na maioria das vezes não é técnico, na maioria das vezes é conceitual mesmo. Mas é para isso que eu estou aí. Deixa eu te mostrar aqui o que eu preparei para a aula de hoje. Quando você para se perguntar, pô, mas como eu testo isso? Você está fazendo a pergunta errada. Quando você não sabe o que tem que ser testado, é porque provavelmente você ainda não sabe direito qual é o problema. Ou talvez você não tenha entendido o problema. O que está acontecendo ali não, é uma coisa que não está clara na sua cabeça. E se você não sabe qual é o problema, não tem como fazer teste. Por melhor desenvolvedor, desenvolvedora você seja aí, por melhor testador ou testadora você seja, não tem como testar sem saber exatamente qual é o problema. Parece às vezes que é uma coisa muito óbvia, mas não é. Vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que as pessoas me procuram perguntando sobre como eu testo, o que eu testo aqui nesse caso. E aí quando eu devolvo a pergunta, pô, mas você sabe qual é o problema? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Na maioria das vezes, as pessoas não sabem responder essa pergunta, né? Elas às vezes até visualizam o problema, eles veem na tela do usuário o que está acontecendo ali, mas elas ainda não conseguiram enxergar o que está acontecendo. Dentro de um sistema, dependendo da complexidade, da stack que você está usando aí, tem várias camadas onde pode acontecer esse problema. Pode estar na tela, pode estar no seu back-end, pode estar no banco de dados, pode estar em um monte de lugar. E quando a pessoa me diz que não sabe qual que é o problema, não sabe o que está acontecendo, ela não sabe o que precisa ser feito, não tem como testar, não adianta. O fato é, todo programador não aprende a pensar em resultado esperado. E aí, quando a gente não sabe visualizar, né, materializar o resultado esperado, fica difícil de testar. E esse é o grande problema que todo dev enfrenta, e principalmente em começo de carreira. Para a gente continuar aqui, eu só vou pontuar exatamente aqui o que eu estou chamando de problema, né, só para a gente ir na mesma direção. Problema não é necessariamente uma coisa ruim. Quando a gente escuta, né, principalmente a gente deve, a gente sempre associa problema a bug, né? Ah, mas deu um problema no código lá, deu um problema no sistema, deu um problema. Mas não é sempre uma coisa ruim, não. Problema é só uma coisa, algo que precisa de solução. Ou que às vezes precisa ser melhorado, que também não deixa de ser uma solução. É só alguma coisa onde você precisa fazer alguma ação ali, promover alguma ação, alguma mudança, alguma coisa do tipo. Não é que tudo que é problema é bug. Então, quando você escutar eu falando aqui sobre saber o que é o problema, não é necessariamente um erro. Não é porque você está lá com a corda no pescoço, lá tentando resolver um bug de produção. Às vezes, esse problema tem a ver com
simplesmente algo que só precisa ser melhorado. E claro que quando a gente fala de teste, quando a gente lembra dos testes, né, é porque você está enfrentando algum bug aí, ou você está tentando entregar alguma coisa sem bugs, né, com 0 bugs, e aí acaba vindo essa questão de problema. Mas tira da cabeça que é uma coisa negativa, não é? Problema é só uma coisa que precisa ser solucionada. É simples assim. Sua vida vai ficar um pouco mais fácil se você desassociar essas coisas. Né? Porque quando a gente começa a pensar em coisas diferentes, né? Ou em conceitos diferentes que devem ser testados, sua cabeça vai começar a criar uns nós, né? Ela vai começar a criar umas branches, né? Umas subdivisões dos assuntos, e às vezes isso vai acabar te confundindo. Que muita gente pensa assim, então eu tenho bug que é problema e eu tenho melhoria que são evoluções do sistema. Não, não tem nada a ver. O seu teste ele vai ter que tratar as duas coisas do mesmo jeito. Seja ele uma evolução do seu sistema, né? Uma nova feature, por exemplo, ou seja um bug que o seu usuário está tomando na tela, do ponto de vista do teste e do código, inclusive, é a mesma coisa. A única coisa que muda é, às vezes, a forma como a demanda vai chegar em você, às vezes é o nível de estresse que o seu cliente está quando ele fala com você sobre o assunto. É só isso que muda. Né? E quanto menos coisas você colocar na frente, menos desculpa você vai arrumar para testar. Eu conheço gente que inclusive acha que testar o código é diferente quando você está atendendo um bug de produção, um ticket, um chamado, não sei como você chama, e quando está fazendo uma nova feature. As pessoas acham que teste é só para features novas. Que pô, quando eu estou em projeto eu faço teste, né? Quando eu estou no dia a dia eu não preciso de teste. E não, cara, não tem nada a ver. Você tem que fazer teste sempre que você pode. O foco do teste é o código. É a entrega. Não é exatamente se você está fazendo bug ou se você está fazendo feature nova. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas esse pensamento ele aparece na cabeça das pessoas porque elas dividem. Né? Elas acham que problema é só o que está azucrinando o usuário lá e que evoluções, novas features não tem nada a ver. Não pensa assim. Beleza? Você pode ser que a sua empresa tenha essa cultura, pode ser que você pense assim, mas tenta não separar. O problema é só uma coisa que precisa de solução. É simples assim. Não fica complicando. Sua vida ela já é difícil. Eu sei que ela já é difícil. Né? Todo deve ter uma vida aí bem ocupada. Né? A gente fica bastante ocupado com coisas que precisam ser resolvidas. Então não fica colocando mais preocupações na sua cabeça que sejam desnecessárias. Foca em uma coisa só, coloca todo mundo na mesma esteira aí que a sua vida vai ficar bem mais simples. Eu garanto para você. E aí, para pontuar o outro lado da história, né, o que é o teste? É uma coisa que eu não sei se todo mundo para pensar nisso. Né? O que é um teste? Às vezes a gente fala tanto, vários termos né, dentro da área de tecnologia, dentro da área de TI, de programação, né, principalmente, e a gente acaba esquecendo da definição original das coisas. Né? A gente só fala, as palavras entram por aqui, saem por aqui e já era. Teste é a verificação do resultado de uma ação. Ou seja, o seu usuário vai tomar uma ação, o seu cliente, eu não gosto de falar usuário porque fica parecendo que a gente é traficante de droga, sei lá, né? É meio esquisito. Quando seu cliente toma uma ação, vai acontecer um resultado. O seu teste vai verificar se aquele resultado está de acordo com o que era esperado. Se tiver de acordo com o esperado, o teste passou. Se não tiver, o teste não passou. Eu acho que essa é a forma mais simples da gente entender exatamente como é um teste. Eu vou tomar uma ação, eu espero que aconteça uma outra coisa. Né? Eu ligo uma lâmpada aqui no soquete, eu acendo a luz, um interruptor. Se a lâmpada acender é porque troquei a lâmpada e ficou legal. Se ela não acendeu, eu fiz alguma bobagem ali, faltou rosquear a lâmpada, sei lá. E aí eu vou ver o que aconteceu. Né? Então, teste sempre tem a ver com o resultado esperado. E esse é o ponto-chave dessa conversa aqui. Se você não tem um resultado esperado, não tem como fazer teste. E o resultado esperado, ele não brota do chão. O resultado esperado não é uma coisa óbvia, que todo mundo sabe o que é. Resultado esperado é uma coisa que sai das suas análises. É uma coisa que vai sair do seu levantamento dos requisitos.
Talvez você receba ele pronto, talvez você não receba. Depende de como você trabalha, depende de como a sua empresa, seu time trabalha. Mas às vezes você também não recebe. Às vezes o resultado esperado ele não é claro. E esse é o ponto principal aqui. Entender o problema tem a ver com entender os resultados esperados. É por isso que se você não entende qual é o problema, você não tem como testar. Falando dessa forma, às vezes parece que é uma coisa muito óbvia. Quando você leva para o seu dia a dia, não é tão óbvio assim. É por isso que todo mundo fica com dúvida sobre como testar, o que eu testo. E é por isso que eu disse que é a pergunta errada. Você não pode não saber o que você vai testar. Seja um teste automatizado, que seria o ideal sempre, ou um teste manual, de alguma forma você precisa validar o que você fez. Né? Você precisa verificar o resultado daquilo que você fez. Se tudo que você fez está de acordo com o esperado. As coisas elas se encaixam. Mas quando a gente aprende as coisas picadas, né? A gente aprende um pedaço aqui, depois eu aprendo primeiro como é que eu abro a ideia de programação, eu aprendo como eu escrevo lógica, depois eu aprendo a escrever código, e aí talvez um dia, quem sabe, você aprende a testar o seu código. Infelizmente é assim que a maioria aprende. E isso não é um problema exatamente de quem está aprendendo agora, né? É um problema de quem ensina. A gente não aprendeu a fazer testes, né? Em algum momento aí da linha do tempo, o teste ele se perdeu no pessoal lá do COBOL, lá anos 70, aí, anos 80. O pessoal fazia muito teste, né? Eram outras ferramentas, tudo era mais difícil. Mas hoje em dia, essas coisas elas estão muito ao nosso alcance. Se eu abrir o browser, eu não preciso nem de IDE. Dentro do próprio browser eu consigo programar. Eu posso abrir um Notepad dentro do Windows aqui e escrever código. Tudo é muito mais acessível. A hora que eu abro o browser, ele já executa o comando. É muito louco isso, né? Antigamente não tinha isso. Você nem precisa exatamente instalar um SDK na sua máquina para começar a codar. Então, a evolução da coisa foi trazendo bons avanços para a área de desenvolvimento, mas as boas práticas elas vão se perdendo ao longo do tempo. Né? Muitas boas práticas surgiram também, mas até por conta aí da abertura do mercado, né, da quantidade de gente que começou a entrar, a demanda forçou o aprendizado a ser mais reduzido. A gente acaba aprendendo tomando pancada na prática. Você aprende o basiquinho ali, fazendo um curso ou indo para a faculdade, e começa a aprender de verdade mesmo, tomando chapuletado nas costas lá no trabalho. Né? Pô, entrega, 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 ó, requisito, requisito, entrega, entrega, e é assim que a gente aprende. De novo, não estou aqui criticando se você sabe ou se você não sabe, ou se a pessoa que te ensinou sabia ou não sabia. Não é isso, não. É só uma constatação dos fatos, né? Infelizmente, a maioria das empresas hoje, onde você vai, ela provavelmente ela não tem uma cultura boa de testes aí. E é uma coisa fundamental. Mas ela se perdeu. O que a gente tem que fazer é tentar corrigir agora, daqui para frente, né? Por isso que eu tô aqui, é por isso que tem vários outros profissionais que também dividem o conhecimento aí no YouTube, no Facebook, nas redes, para poder ajudar a galera a desovar essa parada aí. Não dá também para a gente ficar, principalmente agora, né, que o mercado é bem maior do que era antes, não dá para a gente ficar trabalhando igual maluco toda vez. Vou ficar aqui no meu gerador de bug automatizado aqui, que eu faço uma correção, gera um bug em produção, corrijo o bug de produção, gera outro bug lá. Não dá, a gente fica maluco. Cada vez mais a gente tem mais pressão para fazer entrega. Cada vez mais as empresas têm mais concorrente. E aí a demanda por uma entrega melhor, uma entrega mais rápida, sem causar impacto em produção, ela fica mais necessária. E aí o que acontece é que a gente acaba trabalhando mais. Quantas horas aí cada dev hoje trabalha comparado ao que trabalhava antes? Eu tenho certeza que a carga horária aí aumentou bastante, mesmo tendo mais demanda, né? A gente tem mais demanda de trabalho, mas a gente não consegue vencer a demanda, né? É difícil, se você tem um amigo ou uma amiga recrutadora aí, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil preencher as vagas de tecnologia hoje para programação. Falta demanda, falta braço. Então, o que a gente tem que fazer é caprichar no pessoal que está entrando aí. Então,
Não estou criticando, não. Todo mundo é bem-vindo na área, a gente só precisa se dispor a aprender. Eu estou aqui para ajudar, espero que tenha gente aí que esteja aí para aprender também e para depois que aprender, começar a difundir conhecimento junto comigo, aí, junto com outra galera que está aí na estrada. Mas voltando aqui ao assunto, então se eu não tiver o resultado esperado, não tem como testar. Agora, quem que define esse resultado esperado? Como que eu faço para pegar aquele requisito e saber quais são os resultados esperados dele? Muitos clientes aí, principalmente nas grandes empresas, né, empresas do grande mundo corporativo aí, eles têm clientes que definem a solução dentro do sistema. Veja aí que o define está entre aspas, porque não tem como o cara, por mais experiente que ele seja, não tem como ele ou ela, né, o cliente ou a cliente aí, definir uma solução dentro do sistema, efetivamente. Né? Se eles não são programadores, eles não têm como fazer. Alguns realmente têm um pouco mais de familiaridade com a área de TI. Ou às vezes não necessariamente com a área de TI, mas com o sistema em si, com a aplicação de fato. Trabalha muito tempo com aquela aplicação, já escutou os termos, as pessoas falando, então ela tem uma boa noção de como aquilo funciona. Isso é muito comum. Em várias empresas eu já vi isso acontecer. Tem outros casos aí que os próprios devs criam as soluções que eles acham que são mais corretas. Por conhecer muito código, ou às vezes até por ter muita experiência, às vezes ter muita experiência atrapalha um pouco também. A gente começa a desenhar soluções em cima daquilo que nós mesmos achamos que é o mais certo. E a gente às vezes esquece de tentar entender o que o cliente quer, qual que é a necessidade que ele tem. Na maioria dos casos aí, nenhum dos dois resolve o problema de fato. Nem o seu cliente, que tem ideias boas, né, que tem soluções boas para propor, e às vezes ele faz isso na maior boa vontade do mundo, não acho que as pessoas são mal intencionadas, né, que elas vão fazer sugestões ou fazer pedidos que prejudiquem a empresa ou prejudiquem outras pessoas, e nem os devs. A gente quer contribuir com o trabalho, né? A gente quer ajudar, mas às vezes, de fato, nenhum dos dois resolve o problema. Às vezes a solução ela fica mais complexa do que devia. Às vezes o próprio cliente ele tenta propor uma solução de um jeito que ele achou que ajudaria, mas que não ajuda de fato. Né? Às vezes ele acha que ele tenta uma solução mais maluca ou mais alternativa porque ele acha que a TI não consegue entregar a tempo. Mas isso aqui eu sei que toda vez que eu peço para alterar esse ponto aqui, eles choram, dá problema. Então vamos tentar contornar de outro jeito aqui, deixar uma coisa mais simples. E os devs, por outro lado, pensam do mesmo jeito. Muitas vezes eles tentam fazer soluções malucas ali porque eles acham que não, se o cara pediu, é porque ele precisa. Então, eu vou pegar aqui o que ele pediu, vou tentar fazer aqui, crio uma outra classe, crio outro banco de dados, crio um campo na tabela, faço o que chama um serviço, e aí se eu juntar tudo funciona. O resultado final, quando chega em produção, fica um sistema com um fluxo complexo, que fica difícil de entender. Às vezes as coisas não se encaixam. As pessoas pensam de um jeito, mas quando elas vão se integrar, não funciona exatamente do jeito que eles gostariam. Eu não estou falando nem de você só ligar o seu código para botar ele para funcionar. Muitas vezes, principalmente nas empresas grandes, os processos são longos. Não é um processinho onde você aperta um botão, cadastra um cliente e já era. Isso existe também, mas na maioria das vezes você vai trabalhar ali com um processo de cauda longa. Ele começa num ponto, aí ele atravessa toda a empresa, né, passa da parte de vendas para a parte de estoque, por exemplo, e aí vai lá para o seu gerenciamento financeiro, vai lá para o seu contábil, e tem o pós-venda, né? Tem um monte de coisa aí no meio. E às vezes uma ação que você toma aqui, sem pensar direito, reflete lá na outra ponta do processo. E aí, se a gente não lida com eles da forma correta, eu não vou dizer da forma correta, é difícil afirmar o que é correto nesses casos, né? Mas se a gente não se comunica direito, né? Não faz
um trabalho voltado ali ao resultado esperado, as coisas ficam mais difíceis. Não é um grande problema se o seu cliente ele escreve um requisito gigantesco e entrega um livro, né? Eu não sei se ainda fazem isso, mas antigamente tinha bastante isso. O pessoal entregava um livro mesmo, 40 páginas, 70 páginas de requisito para a gente ler. E aí você tinha que ler, você passava um tempo lendo aquilo lá, tentava entender, tá? Ou às vezes era o contrário, né? O seu cliente ele passa um e-mail falando assim, ó, eu preciso disso aqui, ó. Eu, sei lá, preciso de uma tela nova onde eu posso enxergar esse relatório. E ele não te dá a informação do que tem dentro do relatório, não informa nada. O dev ele vai lá, da cabeça dele, ele imagina que essas informações elas são úteis para o usuário, né, para o cliente. Ele imagina que essas informações elas têm que sair de um lugar, e aí ele vai lá, busca essa informação. Não, eu já sei onde está. Eu consigo pegar essa informação, beleza. E aí quando você entrega o trabalho, o resultado é que chove bug na sua caixa. Ele fica reclamando lá, pô, mas isso aqui não resolve o problema, não, isso aqui tá errado, não é desse jeito. Pô, você tem que pegar daqui, você não sabe? E aí o dev, por outro lado, ele fala, pô, mas você também não pediu direito, como é que eu faço? Eu fiz o que eu achava que era. E aí a gente fica aí nessa cultura de bang aí, pô, você é culpado, não, você que é culpado, você que errou, eu que errei. E aí fica nessa discussão. Isso realmente só serve para gerar mais estresse. E não resolve o problema de verdade, né? Então, não importa tanto exatamente quem que define aí o resultado esperado, mas tem que ter. Você não pode ter um requisito de 80 páginas e nem um e-mail, né? Você precisa procurar alguma coisa que seja um meio termo. Um requisito de 80 páginas, ele talvez possa ser muito detalhado, mas com 80 páginas, provavelmente tem detalhe demais ali. E às vezes detalhe demais também prejudica. A gente se afoga, depende muito da forma como o seu cliente escreve o requisito, né? Nem sempre o que ele escreve é possível ser transcrito em forma de código. Esse é um dos nossos trabalhos também, né? O trabalho de análise. É conseguir transformar aquilo que está na cabeça do cliente em código-fonte. Não é um trabalho fácil. E para piorar ainda, muitos devs hoje acham que isso não faz parte do trabalho do desenvolvimento. Que o trabalho do desenvolvimento é receber um requisito bem feito. E se o cara não entregou bem feito, não é problema meu. Isso é extremamente polêmico, né? Depende de como você trabalha, depende do formato, se você trabalha dentro da empresa, se você é funcionário da empresa, se você é alocado, né, de uma consultoria dentro de uma outra empresa, se você trabalha numa fábrica de software, por exemplo, ou se você faz um contrato de escopo aberto ou de escopo fechado, tudo isso vai influenciar nesse ponto que eu estou falando. Mas eu não quero colocar em pauta aqui, discutir o modelo de negócio da sua empresa aí, ou o modelo de trabalho da sua empresa. O que eu quero só que você pense não adianta você ter um monte de requisito ou um monte de acordo se no final você não tem uma lista de ações do usuário, resultados esperados. Se você não tem essa lista, não adianta nem começar a desenvolver. Porque quando você for começar a desenvolver, vai dar problema. Você até pode, tem muita gente que começa, eu mesmo às vezes até faço dessa forma. Mas você vai pagar um preço por isso. E isso vai custar, em algum momento vai custar. Ou seja, na hora de você fazer o seu próprio teste, depois que você terminou de codar, você vai cair nessa situação que eu falei, pô, mas o que eu testo? Como eu testo? Você não vai conseguir responder essa pergunta. Ou, se você conseguir, ou talvez você não queira fazer teste também, quando o seu cliente for testar, isso vai dar ruim também. Você vai entrar em desacordo com ele. Pô, mas eu queria desse jeito. Ah, mas eu tinha entendido que era de outro jeito. Entende? Não é uma questão sobre o modelo de negócio da sua empresa e nem o modelo de trabalho da sua equipe. Eu só estou relatando um fato. Se você não tiver uma lista de ações e resultados esperados no final de tudo, né, no seu requisito, no seu cartão Kanban, ou seja lá como você trabalha aí, você vai ter dificuldade de aferir resultado aí. Em algum lugar vai aparecer um bug.
Isso é certeza. Então, tenta trabalhar nesse sentido. Eu sei que é difícil, mas eu vou entrar um pouco mais agora no detalhe aqui do o que a gente pode fazer. Sei que não é uma coisa muito simples, né? O que fazer vai variar muito aí de empresa para empresa, como eu falei, do modelo de negócio, como você trabalha, mas tem algumas coisas de fato que você pode fazer para melhorar isso, para mirar em resultado esperado, né? Para tentar diminuir esses desacordos, né? Esses conflitos que você tem com o seu usuário, com o seu cliente aí. Eu falo que eu não gosto de falar, mas toda hora eu estou falando do usuário, né? É difícil, né? Nós temos um hábito de chamar o cara de usuário. A primeira coisa para fazer é colocar na sua cabeça que você precisa saber qual é o problema original que precisava ser resolvido. Sempre, em todas as situações que você pegar, seja um bug, seja uma nova feature que você está desenvolvendo, seja um refactoring ou qualquer outra coisa, você precisa sempre ter em mente qual é o problema original. Se você não consegue entender qual é o problema, você vai dar uma solução errada. Muitas vezes, o problema que chega para você como dev não é exatamente o problema que o seu cliente tem. Dependendo da estrutura da sua empresa, da sua equipe, se você tem, por exemplo, um analista de negócios, se você tem alguém que faz o meio de campo entre os desenvolvedores e o seu cliente ali, o seu PO, ou seja lá o que for, muitas vezes o problema original não chega em você. Ele já passou ali por um monte de transformações. Não é um problema. Tá bom? Muitas vezes essa estrutura de ter um analista de requisito, de ter um meio campo ali, ela é benéfica. E ela surgiu historicamente dentro da sua empresa porque havia necessidade de ter alguém. E eu não estou questionando isso não, beleza? Se tem aí na sua empresa, não estou falando para tirar o cara de lá não. É só que quem está perto do código tem mais condição de oferecer soluções melhores. Porque você está enxergando o código, né? Você enxerga como aquilo pode ser implementado. Se é você que enxerga, você, o dev, ou a dev aí, você é a melhor pessoa para falar como aquilo pode ser resolvido. Em última instância, certo? Então, não é que as pessoas não podem contribuir, mas o problema original precisa ficar claro sempre. Não saia fazendo coisas, procurando soluções mirabolantes, porque eu pego aqui nesse campo, porque eu vou no banco ali, vou em outro serviço, eu pego, consulto um prestador. Tenta parar de pensar tanto no como. Antes de mais nada, você precisa saber o que. O que eu estou resolvendo? Se você sabe o que, né, o que é o problema, você tem condição de levantar todos os resultados esperados que cercam ele. E aí, com base nesses resultados esperados, você planeja seu teste. O como ele vem depois disso. Tenta não pular essas etapas, né? Fazer análise de requisito é uma coisa importante. Eu sei que às vezes você está bem focada em desenvolvimento, em programação, e que eu preciso aprender e tal, mas não adianta ser um ótimo programador, uma ótima programadora, se você não aprender a fazer levantamento de requisitos, análise de requisitos. Né? É uma coisa que é extremamente importante para quem quer ser programador. Você pode sim focar suas habilidades na parte técnica, mas você tem que saber tirar as coisas da cabeça das pessoas. E aí você pode usar outras técnicas. Você pode aprender a fazer perguntas. Eu sei que às vezes é difícil para quem é dev. Eu costumo dizer que os devs eles são melhores falando com computadores do que falando com pessoas. Eu não sou diferente. Eu sou bem melhor falando com computador do que com pessoas. Mas a gente precisa desenvolver essa habilidade. Então, se você não tem outro jeito de você desenvolver que não seja praticando. Comece a conversar com as pessoas. Né? Comece a falar com elas. Falar sobre os problemas. Você não precisa ser o melhor puxador, a melhor puxadora de papo da sua equipe. Não precisa. Mas você precisa começar a se posicionar como alguém que pergunta. Se você vai nas reuniões de projetos, você vai nas reuniões da sua equipe e você fica só escutando, a tendência é que você nunca vai ser a pessoa que pergunta. E aí, se você não tem dúvidas, a outra pessoa não vai conseguir te ajudar.
Perguntas do tipo, o que você precisa? Qual que é o seu problema agora? O que está acontecendo que te incomoda? Como que deveria funcionar essa parada aqui? Ó? Essa funcionalidade, como ela deveria ser? O que deveria acontecer? Ah, mas se você clicar nesse botão e não preencher o campo, ah, mas se você apertar aqui e não tiver o valor X no banco de dados, ah, mas se o valor for negativo, se ele for positivo, muitas vezes parecem ser coisas óbvias, mas não existe nada que é óbvio. Óbvio é aquilo que está claro para todo mundo. Se está escrito, se foi conversado, né, se é visual, se é tangível, aí é óbvio. Se está na cabeça das pessoas, não vai ser óbvio. Eu acho que uma coisa muito simples de exemplificar isso são as validações de obrigatoriedade. Não só de obrigatoriedade, né, mas validações de forma geral. Quando a gente tem um formulário e esse formulário aceita o input do usuário, existem zilhões de coisas que o seu cliente ali ele pode fazer quando ele está mexendo na tela. Zilhões de coisas. Seu usuário não é uma pessoa que quer prejudicar o sistema. Seu cliente, né? Ele não é uma pessoa que quer te prejudicar. Às vezes ele só tomou uma ação que você não estava esperando. Só que validação é uma coisa que é muito comum da gente deixar passar. Porque ninguém pensa. Ninguém pensa porque todo mundo acha que é óbvio. Cara, é óbvio que o nome só pode ter 40 posições. É óbvio que esse campo é de valor e só pode aceitar números. Tem coisas que, como eu disse, parece que são muito óbvias e não são. Pensa no número do endereço, por exemplo. O nome do campo é número. Só que dentro do número pode ter uma letra. Existe a casa 72, existe a 85A, 85B. Isso existe. Então chama número o campo, mas às vezes ele não é número. E aí é muito louco, né? É uma coisa extremamente simples. Só que passa. Quantos sistemas você já mexeu que a numeração, em vez de ser string, é numérica? Não é óbvio. São coisas difíceis. Então, se você acha que as coisas são óbvias, coloca lá no papel. Se você escreve um requisito de 80 páginas, pô, em algum lugar você precisava achar um espaço para colocar essas coisas também. Lembra disso, resultado esperado. Sempre foca em tirar da cabeça das pessoas as ações e os resultados esperados. É isso que vai direcionar você a conseguir testar. Eu sei que, como eu disse lá no começo, tecnicamente, quando a gente tem essa dúvida, como que eu testo? A gente sempre pensa em assert, mock, chamada, e é isso que a gente pensa. Mas na maioria das vezes não é esse o seu problema. Você não precisa mocar coisas. Antes de querer mocar qualquer coisa ali no seu código, começa a pensar no que ele tem que fazer primeiro. E para você saber o que ele tem que fazer, é um passo antes. Você precisa saber qual que é o resultado esperado da sua aplicação, do seu método, da sua classe. É isso que vai fazer você destravar. Não é saber fazer mock. Eu acho incrível como a gente supervaloriza esse tipo de conhecimento na área de TI. Né? Ah, porque eu preciso conhecer recursos malucos aqui. A gente assiste muita palestra, a gente consome muito conteúdo de coisas bacanas que as pessoas fazem. Mas, cara, na maioria das empresas, as coisas que você vê nos eventos, elas não acontecem. São casos de sucesso, tal, existe. Não é um unicórnio maluco aí que voa pelas florestas. Não é isso, não. Mas eles não são a maioria. A maioria roda o que é comum para todo mundo. Roda o médio. E você não precisa de soluções hiper malucas para tudo. E não estou dizendo, de novo, que você não precisa disso. Estuda, continua estudando aí. Mas não precisa supervalorizar. Na maioria das vezes, saber o básico do básico, fazer um assert, né? Montar um setup, invocar um método e fazer um assert, vai ser suficiente para você em 60%, 70% dos casos. Eventualmente você vai pegar alguns aí que vai ter dependência e tal. Até esses casos onde tem dependência para você criar um mock, você precisa ter outros conhecimentos. Que não é exatamente assert, não é exatamente mock.
Você precisa conhecer o conceito de dependência. Você precisa conhecer injeção de dependências. Você precisa conhecer um monte de coisa ali antes de chegar nisso, né? Então, tudo isso para mim faz parte de um conhecimento de base. Tanto a análise de requisitos quanto a parte técnica também, né? Existe um conhecimento de base que você precisa ter. E é isso que você precisa trabalhar. Tem que trabalhar em todas as frentes. Mas uma parte do seu esforço tem que estar aqui, no básico, né? E o último ponto que eu quero deixar aqui para você é sobre co-criar. Começa a pensar em trabalhar em conjunto com o seu cliente e não contra ele. Não é uma disputa. Não é que o cara quer achar bug no seu sistema para falar: você não sabe fazer o sistema direito. Aqui tem um bug, seu desgraçado. Não é isso. O seu cliente não pensa isso de você. Então não pense isso dele. Ele não está fazendo para te prejudicar. No fundo, todo mundo quer trabalhar e fazer parte de uma boa entrega. Então começa a pensar nisso como uma cocriação. Recebendo um papel de pão, um e-mail ou um livro com o requisito do que você precisa, ou só uma ligação, né? Às vezes é só uma ligação do cliente esperneando lá que o sistema está quebrado. Tenta cocriar a solução. Tenta entender o problema original e fazer com que todo mundo participe da criação da solução. E não estou falando aqui que tem que todo mundo entrar no código e fazer pair programming lá, não é isso não. Mas as pessoas que cercam a funcionalidade ou o problema em si, né, elas podem contribuir com o resultado esperado. Pô, mas como que isso tem que funcionar? Então me diz aí o que tem que ser. Tem que ser assim. Não, beleza, mas se tiver que retornar esse cara, pô, aí é ruim para mim. Será que a gente não pode chegar numa outra solução? E se eu trouxer só esse valor aqui que eu já tenho e aí eu mostro para você? Mas isso aqui não vai resolver todos os problemas. Mas será que não resolve a maioria deles? Sei lá, uns 80% dos problemas resolve? A grande parada de você conseguir entregar 100 bugs é conseguir chegar num acordo. O combinado não sai caro. Se todo mundo concordar com a solução e você implementar de acordo com o que foi combinado, não tem como ter bugs. Todo mundo bateu o martelo e falou que concorda, não dá mais para voltar atrás. As coisas mudam, não tem problema. Mas quando elas mudam, todo mundo entende que é uma mudança que precisa ser feita. Já está todo mundo ciente. Então, esse lance de co-criar é envolver as pessoas. Não é só você. O problema, né, que a gente chamou lá no começo, ele não é só seu. Não é só do dev. Muitas vezes você está tomando bang nas costas aí porque você está tratando o problema como algo que é seu. Pô, minha solução aqui, meu sistema, vou cuidar dele aqui. E às vezes não é. Se você começar a dividir, se você começar a co-criar as soluções junto com o seu cliente, a vida fica mais fácil. Faz ele participar. E eu vou falar para você que na maioria das vezes ele gosta disso. Não é um incômodo, não é uma encheção de saco. Ele fica até feliz de participar do processo, porque ele se sente incluído na coisa. Ele se sente útil. Muitas vezes, eu já conversei com vários dos clientes que eu atendo na empresa, que eu já atendi em outras empresas, e todos eles falam sempre a mesma coisa. Pô, é muito bom quando a gente participa, porque parece que a gente está sendo útil. Eu já conheci gente, por exemplo, que não gostava de abrir bug, porque achava que era meio ofensivo toda vez, tá? O pessoal acha que eu toda hora estou abrindo bug aqui. Não, cara, não é incômodo, faz parte do jogo, tá tudo bem. Mas existe isso. E também deve existir gente aí que gosta de abrir bug porque sei lá, tem meta de bug aberta, sei lá, deve ter. Mas na maioria das vezes não é. Pensa nisso, cocriação. Cocriação é uma coisa legal. Criar junto com os seus clientes vai fazer esse problema todo sumir. Talvez ele não desapareça de fato, né? Mas ele vai ser bem mais leve, vai ser bem mais fácil para você tratar com essas coisas. Beleza? Eu espero que você tenha curtido essas dicas aí, colocar elas em prática. Eu sei que talvez algumas delas aí tenham ficado meio obscuras, eu não sei.
às vezes é uma coisa que faz muito parte do meu dia a dia, né? E para mim é mais fácil, mais natural fazer, e para você às vezes não é, né? Você tem algumas barreiras aí para vencer, mas se for o caso, divide aí comigo, bota aí nos comentários, vê aí se fez sentido para você, se não fez. Eu acho que muitas das coisas que a gente tem, muitas das dificuldades que a gente tem na hora de fazer teste, elas nascem da fase de análise. Elas não nascem da fase do desenvolvimento. Mesmo o teste de unidade, que é uma coisa extremamente ligada a código, né, muitas vezes a gente tem dúvida de um método, o que o método tem que fazer, como que eu divido as responsabilidades da minha classe, dos meus métodos, porque a gente não entendeu direito o que o requisito pedia. A gente não entendeu direito o problema original. Acontece também de a gente criar uma solução mega complexa, cheia de coisas, cheia de step, e aí você vai abrir o código e tá cheio de comentário lá, porque o cara achou que era legal o comentário para detalhar o negócio, no final não explicou nada, não serviu para nada aquele montão de comentário lá, atrapalha mais do que ajuda, ou às vezes o comentário já tá velho, o código não faz mais aquilo que o comentário fala, e essas coisas elas são causadas, né, essas complexidades, né, elas são geradas por um mau entendimento do problema. Então, às vezes, o seu time está enfrentando grandes dificuldades em vários aspectos, técnicos ou de negócio mesmo, só porque as pessoas não estão se preocupando em entender o problema. Então foca nisso aí, tenta resolver. Eu acho que essas dicas vão te ajudar. Se você não conseguir, deixa um comentário. Se você conseguir, também deixa um comentário, me deixa saber aí o que você está fazendo, se está sendo útil, se está sendo bacana. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.